Olá, boa tarde. Está a decorrer a Semana da Vida, este ano a partir de uma proposta temática sobre o ambiente. Daqui a pouco vamos falar sobre os objetivos desta iniciativa com Elsa e Ricardo Herédio, convidados do programa Eclésia. Primeiro mostramos notícias que marcam a atualidade religiosa. Dar atenção aos animais ou a quem precisa de ajuda. O exemplo do Papa Francisco marcou audiência no Jubileu da Misericórdia num fim de semana de Pentecostes. Orfandade espiritual, uma circunstância que o Papa Francisco colocou à consideração dos que o ouviam na missa de Pentecostes. Na origem dessa orfandade está a ausência do Espírito Santo, com consequências que exemplificou. Analfabetismo spirituale, per cui ci ritroviamo incapaci di pregare. Quella difficoltà a sentire vera e reale la vita eterna come pienezza di comunione che germoglia e che sboccia oltre la morte. Quella fatica a riconoscere l'altro come fratello in quanto figlio dello stesso padre. Alguns exemplos da orfandade espiritual, a que era temida pelos discípulos de Jesus, quando lhes disse que os iria deixar. Há 2000 anos respondeu-lhes: "Não vos deixarei órfãos." Uma certeza que é também dos dias de hoje. Basta que cada crente não deixe quebrar a ligação que o Espírito de Deus oferece, o que se percebe por sinais que o Papa lembrou. Anche nel nostro tempo si riscontrano diversi segni di questa nostra condizione di orfani. Quella solitudine interiore che sentiamo anche in mezzo alla folla e che a volte può diventare tristezza esistenziale. Depois da missa, no interior da Basílica, o Papa encontrou-se com os peregrinos que o aguardavam na Praça de São Pedro, para insistir na identidade do cristão. Essere cristiani non significa principalmente appartenere a una certa cultura o aderire a una certa dottrina, ma piuttosto legare la propria vita in ogni suo aspetto alla persona di Gesù. No sábado, o Papa presidiu a audiência jubilar, encontros que Francisco promove no âmbito do Ano da Misericórdia. A proximidade do Papa marca estes encontros, assim como os exemplos a que recorre para traduzir mensagens essenciais. Ma quante volte vediamo gente tanto attaccata ai gatti, ai cani e poi lasciano senza aiutare la fame del vicino, la vicina. O Jubileu da Misericórdia foi promovido pelo Papa Francisco e vai decorrer até ao dia 20 de novembro, com iniciativas em Roma e nas dioceses de todo o mundo. Foram 22.611 quilómetros que a imagem peregrina percorreu na sua visita às dioceses de Portugal. Uma viagem de um ano que começou e terminou a 13 de maio. O segredo da vida e da esperança. A chuva marcou presença nos últimos metros do itinerário da imagem peregrina. Vinda de Santa Catarina da Serra, a imagem chegava à Cova da Iria depois de percorrer quase 3.000 quilómetros na Diocese de Leiria-Fátima, a última a ser visitada pela imagem peregrina. Faustino Ferreira foi um dos condutores que acompanhou este momento, que encara como uma graça que aconteceu na sua vida. Nós éramos 2 condutores, aqui o Zé que era o condutor comigo, e nós, de paróquia para paróquia, a nossa oração era permanente. Ou cantámos, ou rezámos o mistério, ou rezámos o rosário, o terço, mas foi uma sensação de oração, mesmo completamente de oração. Foi uma sensação com muito amor, com muito carinho que Nossa Senhora nos deu e que nos protegeu nesta nossa visita a toda a Diocese. Estou sem palavras, estou emocionado porque foi uma graça. Ao longo dos quilómetros e das comunidades visitadas, alguns episódios eram reveladores da devoção daqueles que se cruzavam com a imagem peregrina. Um senhor vinha em cima de um trator
E quando viu a imagem, parou o trator, desceu o trator, ergueu as mãos e pôs-se de joelhos. Foi o primeiro ato que nós vimos que realmente aquele senhor também tinha a sua fé. E depois nas outras paróquias, nas outras freguesias, continuamente as pessoas se ajoelhavam à borda da estrada quando a imagem passava. Foi uma experiência, foi uma dedicação, foi um ver, a alegria enorme, o amor que as pessoas têm por Nossa Senhora, que mesmo assim nós não, só vendo é que nós acreditamos que há amor, que as pessoas acreditam que a mãe existe e que a mãe está sempre junto de nós. A presença da imagem despertou de imediato a atenção dos peregrinos, que aproveitaram a ocasião para uma oração mais próxima da imagem. Quando eu tinha a minha mãe, representava uma segunda mãe. Neste momento a minha mãe já partiu e representa a minha mãe, é sempre com ela, sei que ela está sempre ao meu lado, sempre a pedir e a agradecer, Eu, muito sinceramente, quando eu decidi vir, as minhas colegas, os meus amigos pensaram, reza uma Ave Maria para mim. Quando eu cheguei cá, disse ao grupo, fogo, até a mim me pediram tanto, como é que não há de pedir a Maria? Eu já venho há 8 ou 9 anos. O primeiro ano foi por promessa, os outros anos é sempre por agradecimento, pelos meus filhos terem saúde, para a minha família toda ter saúde, para que as coisas corram sempre bem, e corre sempre bem, todos os anos. Venho sempre agradecer à Nossa Senhora, sempre. É uma mãe que tem aqui? Sim, sempre. Uma grande mãe. Olha por mim, olha pelos meus filhos, pelos meus, isso é excelente. Uma visita a todas as dioceses do país, num itinerário inserido nas comemorações do primeiro centenário das aparições. Foi um momento de peregrinação que começou e terminou no dia 13 de maio. A imagem peregrina chegou ao Santuário de Fátima na celebração do 13 de maio, uma ocasião em que as dioceses portuguesas foram consagradas a Nossa Senhora. Junto à Basílica da Santíssima Trindade, o carro da imagem peregrina marcava 22.611 quilómetros. A distância percorrida durante um ano em que a imagem percorreu cada uma das dioceses de Portugal. Um itinerário inserido na celebração do primeiro centenário das aparições, que procurou despertar as comunidades para a devoção mariana e para a mensagem de Fátima. 12 meses depois, também num dia 13 de maio, a imagem regressava à casa, acolhida numa cova da Iria, repleta de peregrinos. Senhora do Rosário de Fátima, mulher da veste branca. Ao longo da peregrinação pela Igreja Portuguesa, foste conselho dos que governam e dos que trabalham pela paz. E olhaste para a condição dos que nas periferias vivem as dificuldades do mundo contemporâneo. Amparaste as crianças, os adolescentes e os jovens. Fostes o conforto dos idosos, a saúde dos enfermos e a esperança dos atribulados. Difundiste a beleza de Deus a todos os que estudam, a todos os que trabalham para um mundo melhor, aos criadores e a todos os que se abrem à luz do Espírito. Mostraste a todos que és mãe, que és nossa mãe, e levaste-nos à alegria da Páscoa de Cristo. No final da celebração, Dom Manuel Clemente, que presidiu a esta peregrinação aniversária, renovava a consagração das dioceses de Portugal a Nossa Senhora de Fátima. Um gesto que o episcopado português já tinha realizado há 85 anos. À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus, e vos consagramos as nossas dioceses e o nosso país, que ao longo dos séculos tem sentido a vossa presença protetora. Intercedei junto do vosso Filho, para que derrame a luz e a sabedoria do Espírito Santo sobre os que governam o nosso país, para que promovam a dignidade humana, edifiquem uma sociedade justa e solidária, construam a paz e protejam a vida. Acompanhai com a doçura do vosso olhar materno os mais frágeis da nossa sociedade,
as crianças, adolescentes e jovens, os idosos, os doentes e todos os que estão dependentes, os pobres e excluídos, as vítimas de todas as formas de violência. A todos acolhei, guardai, consolai e abençoai. No próximo ano, assinala-se o centenário das aparições e espera-se que o presidente desta celebração de maio seja o Papa Francisco. As entidades políticas devem servir o bem comum no respeito pelas legítimas escolhas de cada um. Foi um dos apelos do Cardeal Patriarca na homilia da missa desta peregrinação de 13 de maio. Sendo as famílias e o catolicismo realidades fundantes do que somos hoje, ainda que sejamos diversos, hão de ser tidos em conta por organizações posteriores, como o Estado ou as instâncias internacionais, quando legislam ou administram o que a todos respeita. As entidades políticas servem o bem comum, que é o bem de todos, segundo as legítimas escolhas de cada um. Porque solidariedade sem subsidiariedade não o é de facto. É neste ponto que culto, cultura e sociedade se devem harmonizar, mesmo e sobretudo em sociedades plurais e democráticas, como quer ser a nossa. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Cuidar da vida, a terra é a nossa casa. É a proposta temática para a Semana da Vida que está a decorrer e que agora vamos apresentar no diálogo com Elsa e Ricardo Herédio. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Vamos apresentar, de facto, esta semana as propostas que ela deixa para se assinalar em diferentes ambientes. Antes, perguntava-lhe, Ricardo, como surgiu esta ideia de assinalar numa semana a temática da vida? Portanto, desde 1994, em que a Conferência Episcopal Portuguesa mandatou a Conferência Episcopal do Laicado e da Família para organizar a Semana da Vida. Porque veio numa resposta ao convite que o Papa João Paulo II nos fez, através da encíclica O Evangelho da Vida, relativamente ao valor e à inviolabilidade da vida humana. E, portanto, basicamente ele pretendia suscitar as consciências na família, na Igreja e na sociedade para reconhecermos o sentido e o valor da vida humana em todos os seus momentos. E, portanto, daí surgiu a Semana da Vida, que habitualmente decorre no Dia Mundial, apanhando o Dia Mundial da Família, que é no dia 15 de maio. Exatamente, que se assinalou no último domingo, 15 de maio. É uma temática, Elsa, que está muito ligada, de facto, à família e à proposta para ser vivida no âmbito da pastoral familiar. Sim, a vida trespassa todos os âmbitos e, muito concretamente, na família tem, de facto, aí um papel fundamental, porque é na família que começa a vida, é na família que se transmite a fé, é na família que se transmitem os valores essenciais que depois vão acompanhar toda a vida e em todos os âmbitos, no trabalho, na sociedade. Portanto, na família, a vida é para ser vivida amplamente e de uma forma muito, muito, muito integral. Para este ano, que temática é que é a proposta? Portanto, é cuidar da vida, a terra é a nossa casa. Este lema, para esta semana, foi baseado na última encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si. E a Laudato Si porquê? E porquê é que baseámos este lema nesta encíclica? Porque a Laudato Si fala sobre a vida em todos os âmbitos. O Papa Francisco fala de uma ecologia integral, não só de uma ecologia ambiental, mas também de uma ecologia sobre a integridade humana. Portanto, associa a social com a ambiental. E, portanto, a vida passa não só pela vida humana, mas também por toda a criação, pela natureza, e ele fala muito sobre todos os problemas a nível social, económico e ambiental. Curiosamente, há poucos dias aconteceu aquele Encontro Nacional de Leigos com o tema que era Nada nos é indiferente. Acredito que seja também isso que nesta semana se quer assinalar. Pessoas, natureza, tudo tem de ser cuidado pela pessoa humana. Sim, de facto, o Papa Francisco fez um apelo reforçando a urgência do mesmo relativamente ao facto de cuidarmos, conforme é o subtítulo, da terra que é a nossa casa. Ou seja, já estamos há muito tempo alertados para a necessidade de cuidar deste planeta em que vivemos, mas ele realça sobretudo dois pontos. O primeiro é que, de facto, o planeta e tudo o que lá se encontra é a criação de Deus e, portanto, deve ser respeitado. E, em segundo lugar, o reforço da responsabilidade que cada um de nós,
quer nas suas ações, quer naquilo que deixa de fazer ou de corrigir, tem no desenvolvimento daquilo que é a qualidade de vida humana. E, portanto, chama a atenção, obviamente, para toda a questão ecológica, mas reforçando que, antes de todo e qualquer ser vivo, há que cuidar do homem, da sua relação de uns com os outros, com Deus e com o próprio ambiente que o rodeia. Isso também é ecologia. Isso também é seguramente ecologia. Para falar mesmo na ecologia humana, não é? Exatamente. Na ecologia humana. Esta Semana da Vida, qual é a proposta para assinalar? Pelo guião que aqui temos, há, enfim, propostas para cada um dos dias da semana, não é? Qual é a metodologia que é seguida? Sim, portanto, para todas as semanas propomos algumas ações concretas para cada um dos dias. E essas ações passam por exemplo, propormos à família para refletir em conjunto sobre o objetivo da criação, sobre a natureza, sobre as relações sociais e humanas. Também propomos para alguns dias gestos concretos, como por exemplo, propomos à família ter cuidado com o desperdício, poupar mais energia ou poupar mais água, reciclagem, partilhar com os pobres ou com pessoas mais necessitadas aquilo que não só tem a mais, mas também aquilo que os outros precisam. Portanto, isto são alguns gestos concretos. Para além disso, também estamos no mês de maio, mês de Maria, e então propomos também os mistérios que estão relacionados com a Laudato Si, para ser rezado também em família e não só, para todas as pessoas. Propomos também a contemplação da natureza. Hoje em dia, devido muitas das vezes à azáfama do dia-a-dia, esquecemos disso, e isso é muito importante. E também exercitar a gratidão e o perdão. E também temos no final do guião um guia de leitura da Laudato Si. Portanto, para quem ainda não teve acesso à encíclica, pensamos que pode ser um bom contributo para ter um primeiro contacto com a mensagem do Santo Padre sobre a ecologia humana e ambiental. Esse documento que o Papa publicou está quase a fazer um ano, não é? E acredito que ainda muito esteja por explorar. Esta Semana da Vida, a proposta que é feita é para ser vivida em família, nas paróquias, onde? Pois, a nossa proposta enquanto Departamento Nacional da Pastoral Familiar destina-se em primeira instância às famílias, mas obviamente o objetivo é que depois todas as comunidades possam vivenciar as propostas que aqui fazemos. Particularmente, e no enquadramento que a Elsa fez, suscitar as consciências para todos refletirmos sobre a seriedade do problema que temos em mãos, porque é um real problema, e se continuarmos a tratar o planeta e o homem desta maneira, isto é capaz de ir por maus caminhos que depois não têm retorno, mas de facto suscitar essa consciência em relação a diversos âmbitos onde cada um de nós pode fazer a diferença. E aqui a questão é essa, é termos a noção da integralidade. O que eu faço afeta todo o mundo, e se todos pensarmos assim, com certeza que vamos ter melhorias a nível da qualidade de vida de todos os homens em particular. Para além de todas as várias dioceses e paróquias, tem depois também atividades concretas, como festas da família, festas da vida, bênçãos de grávidas, bênçãos dos doentes. Portanto, depois há uma série de outras iniciativas que competem às paróquias e às dioceses. E vemos, de facto, enfim, por uma consulta da agenda eclesial destes dias, que é o Jubileu das Famílias, um contra os movimentos que vai acontecendo. Vejo aqui também no guião que há uma proposta de oração cristã para a família, para além de preces. Isto tem como objetivo ser rezado na comunidade, por exemplo, nas Eucaristias? Há dois tipos ou duas propostas, digamos assim. Há uma proposta concreta para cada dia, e aí será em família, âmbito mais restrito. Procuramos fazer com que a linguagem escolhida possa ser acessível a todas as faixas etárias, e depois também fazemos, numa segunda parte, orações que se destinam a ser rezadas nas celebrações eucarísticas e que estão devidamente assinaladas de acordo com a agenda que nós propomos. Portanto, de alguma forma pretendemos que esta voz chegue a todo o lado, e por isso tentamos ampliar a mensagem desta forma. Todos estes conteúdos estão disponíveis na página da internet leigos.pt, Semana da Vida. Então estão lá este documento que é possível descarregar e imprimir e depois guião utilizar. E o cartaz também, que vai ser afixado nas paróquias, onde se quiser, para de facto suscitar esta temática, e procurarmos aqui que a cor e a imagem fizessem de facto essa chamada de uma forma reforçada. Exatamente. Os objetivos dos promotores da Semana da Vida, do Departamento Nacional da Pastoral Familiar, é de facto consciencializar para a urgência do tema
e provocar também alterações de comportamentos? Sim, é assim. O Papa Francisco faz uma especial atenção para este facto. É que os avanços tecnológicos, e que são bastante úteis e benéficos para a humanidade, não foram acompanhados por uma responsabilidade, consciência e valores do ser humano. E daí haver este problema ecológico. É que por trás do problema ecológico está um problema humano. Portanto, os dois de facto estão interligados e o Papa Francisco faz este apelo para que o ser humano deixe de centrar em si próprio, muitas das vezes num estilo consumista, individualista, e que esteja mais solidário para com os outros, esteja mais atento às dificuldades e às fragilidades que existem no mundo, na sociedade. E como diziam há pouco também, a partir às vezes de pequenos gestos, alterações de comportamento no nosso cotidiano, não é? Certo, e também no sentido de trabalhar consciências. A boa nova da espiritualidade cristã, se pode chamar assim aqui, é chamar a atenção, reforçar que a verdadeira felicidade não depende do que se tem, mas daquilo que se é, das experiências, do cuidar do próximo, e já há vastos estudos sobre isso, que as pessoas que mais têm não são as que são mais felizes. E, portanto, nesse sentido, a sobriedade, a simplicidade da vida traz felicidade e, sobretudo, se sentirmos que estamos a cuidar de todos e do planeta em que vivemos. Não é? Desafios para esta semana, a Semana da Vida que se assinala e que apresentaram. Muito obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia a apresentar esta iniciativa. Mais logo, o programa Eclésia faz companhia também da rádio, na Antena 1, onde recordamos a presença da imagem peregrina nas dioceses de Portugal. Votos de boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.